Meus amados irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, né, por essa grande oportunidade que o Senhor Jesus nos concede nesse dia. Estamos aqui para gravar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, dessa feita, iniciando o novo trimestre, o quarto e último trimestre do ano de 2025 das nossas lições bíblicas, né? Esse trimestre tem como comentarista o pastor Silas Queiroz, ele que é de Ji, Paraná, e nós vamos estudar sobre um assunto muito importante: corpo, alma e espírito, que é um assunto geral. E diz assim: a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, nós vamos estudar nesse último trimestre sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Nós vamos, diante dessa lição, dessas lições bíblicas, responder, né, perguntas que às vezes a gente faz a nós mesmos, de onde viemos, quem somos nós, para onde vamos. Então, são nesse assunto que nós vamos estudar essa lição desse último trimestre. Ela é composta por 13 lições. A primeira lição, que é a que vamos estudar hoje, é o homem, corpo, alma e espírito. A segunda lição, corpo e a maravilhosa obra da criação de Deus. A terceira lição, o corpo e as consequências do pecado. A quarta lição, o corpo como templo do Espírito Santo. A quinta, a alma, a natureza imaterial do ser humano. A sexta lição, a consciência e o tribunal interior. A sétima, os pensamentos e a arena da batalha na vida cristã. A oitava, emoções e sentimentos, batalha, equilíbrio interior, né? A nona, vontade, o que move o ser humano. A décima, espírito, o amargo ou amango da vida humana. A 11ª, o espírito humano e a disciplina cristã. A 12ª, o espírito humano e o espírito de Deus. E a 13ª lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, meus amados irmãos, eu quero desejar um bom trimestre desde já a todos os irmãos que participam, né, que assistem a aula no canal aí. Você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Adepatu, para que você toda semana tenha, né, receba a notificação das nossas lições bíblicas, o subsídio das nossas lições bíblicas. Então nós vamos estudar hoje a primeira lição, que fala o homem, corpo, alma e espírito. E o nosso textuário diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E a verdade prática da nossa lição diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Glória a Jesus por isso. Meus amados irmãos, nós vamos estudar essa lição e, diante disso, nós vamos tirar muitas dúvidas, né, que a gente tem, pelo menos eu, quando já li a lição, quando procurei estudar, pesquisar, muita coisa que ainda não sabia. O livro do comentarista aqui, do pastor Silas Queiroz, que é muito importante, ele alarga, né, o estudo sobre o assunto, ele responde questões das vidas, como eu já falei no princípio aqui, como fomos criados, quem somos nós, para onde nós vamos, tendo em vista, meus irmãos, que a ciência, né, responde de uma forma, vamos dizer assim, que precisa ter mais fé para acreditar na ciência da forma que ela diz que o homem foi criado, do que acreditar que Deus, ele criou o ser humano a partir do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Então, o que é que a ciência ela prega? O que é que ela ensina? Que o homem foi criado da antiguidade, nós somos parentes do chimpanzé, e de lá houve um processo evolutivo, né, irmãos, há cerca de 2000 anos. Então são essas coisas que a ciência ensina. Mas pelas Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, nós sabemos que o homem ele foi feito, lá no Gênesis capítulo 1, né, Deus ele cria o homem foi feito à imagem e à semelhança do próprio Deus. Então, é nessa pegada que nós vamos iniciar o trimestre da nossa escola dominical, do último trimestre, e eu espero que Deus lhe abençoe grandemente com conhecimento, com graça, e que após o término desse trimestre, você tenha uma visão mais esclarecida, tenha uma visão mais aberta, e deixe, às vezes, até de acreditar nessas coisas que ensinam por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, tá certo? A introdução da nossa lição, ela diz que Deus, ele criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de
coroamento de toda a sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais animais ou seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, né? O homem ele é o resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra, né? E pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada, saudável no espírito e na alma e no corpo, sobre a perspectiva cristã. E abordaremos também a queda, a redenção, firmados na esperança de nosso completo e eminente e eterno retorno ao nosso Criador. Então, meus amados irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos estudar exatamente nesse trimestre como Deus criou o homem de uma forma tão especial. Quando você lê o capítulo 1 do livro do Gênesis, você vai ver que Deus ele cria a terra, né? A partir de um nada, ele faz a separação das águas da terra, formando a porção com água, mares, fazendo a porção seca terra. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, né, do abismo, meus amados irmãos, e Deus foi separando, foi criando no primeiro, segundo dia, foi organizando as coisas, mas, meus irmãos, criou os animais conforme a sua palavra. Mas quando ele chega na formação do homem, meus irmãos, ele prepara todo o habitat, né? Prepara a terra, prepara o jardim do Éden ali, meus irmãos, mas ele cria o homem de uma forma tão especial, meus irmãos, que nenhuma outra criatura pode se comparar à criação do homem. Pode-se dizer, mesmo como diz o comentarista de nossa lição, pode-se dizer que é a coroa da criação o ser humano, de uma forma tão grande, tão maravilhosa, e é por isso que o salmista disse, de uma forma tão terrível e maravilhosa eu fui formado. O salmista diz que é uma forma grandiosa, uma forma muito maravilhosa que Deus ele tem criado o ser humano. Então, meus irmãos, como um ato de coroamento de toda a criação. E Deus ele fez isso, meus irmãos, porque ele nos ama, né? Você vai ver aqui dentro da redenção, dentro da queda do ser humano, a redenção que nós vamos estudar também a partir dessa lição, como o plano de Deus se estende, né? A nossa redenção, meus amados irmãos, diante da queda do homem, da desobediência do homem que resolveu obedecer à voz da mulher, e a mulher resolveu obedecer à voz da serpente, e assim, meus irmãos, tentarem, né, num grupo, num conjunto de maldade, frustrarem o plano de Deus, mas o plano de Deus não pode ser frustrado, e você vai ver no desenvolver desse trimestre, como Deus é maravilhoso e bondoso para com a humanidade. Glória a Jesus por isso. Então o homem, ele não é um resultado do acaso, ele não é o resultado de uma obra do acaso, ele não é um processo evolutivo, não. Deus, ele cria o homem já com inteligência, Deus, ele cria o homem com sabedoria, Deus, ele cria o homem, vamos dizer assim, perfeito, e diz o proverbista, Salomão, ele escrevendo lá em Eclesiastes, ele diz, achei que Deus ele fez o homem perfeito, mas o homem tem se metido em muitas invenções, e é verdade, meu irmão, Deus ele fez o homem perfeito. Nada disso, irmãos, que o homem foi um processo de evolução, foi criado um homem das cavernas, depois foi criado um primata, depois um homem das cavernas, e por diante ele vem se evoluindo, a sua mente vem se... Não, Senhor, Deus ele criou o ser humano perfeito, e é isso que nós vamos estudar à luz das Sagradas Escrituras, desfazendo aí esse ensino mentiroso, esse ensino falso sobre a criação do ser humano, né? Ele foi criado, meus irmãos, corpo, ele foi criado alma e ele também foi criado espírito. Diz a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus nós vamos estudar. Então, a tricotomia humana é o primeiro ponto da nossa lição, a tricotomia humana. O primeiro subponto, ele fala da doutrina e da teologia, né? Da doutrina e da teologia. O que é a doutrina, meus irmãos? É um conjunto de ensinamentos. Em termos gerais, a doutrina ela representa um corpo de ensinamento ou de conhecimentos. Então nós vamos estudar sobre isso. E o que é teologia? É o estudo sistemático e reflexão sobre Deus, né? Glória a Jesus, ou seja, é um estudo sobre a Santíssima Trindade, sobre Deus. Glória a Jesus por isso. Então ele diz assim, na doutrina e a teologia, a doutrina do homem, ela está fundamentada em toda a Escritura, né? Numa revelação suficiente para demonstrar que o homem, como foi criado e com qual propósito ele foi criado, né?
ela é conhecida, a doutrina do homem, meus queridos irmãos, no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como a antropologia bíblica, que fala exatamente sobre a doutrina. Essa é a doutrina do homem, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, ou seja, o período antes do homem desobedecer a Deus, criado ali no Éden, criado ali a imagem e a semelhança de Deus, né? Então a antropologia estuda exatamente o homem muito antes da queda e do pecado original e das suas consequências, tá certo? Então, o plano redentor também. E ele diz o plano redentor e a eternidade. Então, relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas bíblicas, né? E responde intrigantes e milenares perguntas. Olha aí, irmãos, o estudo da antropologia, o estudo da doutrina do homem, ela responde grandes perguntas da nossa vida. Quem é o homem? De onde ele veio? Né? E para onde ele vai? Glória a Jesus por isso. Em um tempo de tanta psicolonização da fé, a intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepção não cristã, um piedoso, profundo estudo a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica, genuína e equilibrada no ser humano. Então, meus irmãos, você veja aqui uma coisa interessante. As perguntas: quem é o homem? Quem é o homem? O homem, ele é um ser tricotômico. Ele é um ser criado por Deus. Ele é um ser criado por Deus, dotado de inteligência, dotado de conhecimento, dotado de sabedoria. Irmãos, Deus, ele criou o ser humano perfeito, como já disse no começo. O homem, meus irmãos, ele é tricotômico, certo? Ele é tricotômico. Como assim, irmão Francisco? Tricotômico, como é feito de corpo, né? Essa matéria que você está me vendo através daqui, né, através do vídeo, essa matéria, ele é feito também, irmãos, eles são 3 partes. Uma parte material, que é essa visível, que você está me vendo. Tem também a parte imaterial, que é composta por alma e por espírito. Você veja que lá na sequência, Deus ele forma o homem a partir do pó da terra, e diz a Bíblia que ele sopra em suas narinas, e o homem é feito o quê? Alma vivente. Então, a partir dali, meus irmãos, o homem ele começa o seu desenvolvimento, a partir da sua criação, por Deus, já nasce com inteligência, já nasce vamos dizer assim, sabendo distinguir o que é bom, o que é mal. Você veja que a ordem de Deus no paraíso, quando ele cria Adão, ele diz: Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas somente da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Né? Talvez que Deus disse isso a Adão, e Adão entendeu isso aí que Deus estava dizendo. Mas Deus já adotou o homem desde o princípio de um livre-arbítrio, de escolha, meus irmãos. E aí você vai ver exatamente o contrário, né? Adão desobedecendo a Deus, ouvindo a voz da mulher. O próprio Deus diz: porquanto, Adão, deste ouvido a voz da tua mulher, a terra é maldita por causa de ti. Nós vamos ver os efeitos, irmão, que é o pecado, né? Trouxe a humanidade, trouxe exatamente a sociedade, trouxe exatamente a natureza, né? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que toda a natureza também geme, esperando a redenção. Meus irmãos, foi afetada pelo pecado do homem. Olha, Deus disse a Adão: a terra é maldita por causa de ti, ela produzirá brolhos, cardo, por causa da desobediência do ser humano. Então nós vamos, meus amados irmãos, responder diante dessas perguntas exatamente que as pessoas às vezes têm, para que forme, como disse no começo, uma fé viva, uma fé bíblica, uma fé constante, uma fé rígida, né, para que você entenda de onde você veio. Você não é uma obra do acaso. E qual é o seu propósito na terra? É glorificar a Deus. E para onde você vai? Se você pergunta a alguém que não tem Jesus na vida, alguém vai dizer: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Olha, irmãos, a matéria aqui que vocês estão me vendo, essa matéria um dia ela vai se desfazer. É bem verdade. Ela vai se desfazer lá no pó da terra, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando o homem morre, ele desce a sepultura, o corpo volta para o pó e o espírito ele volta para o Deus que o deu. Então um dia esse corpo vai se desfazer. Agora, a nossa alma, o nosso espírito, que é a parte imaterial, é chamada de homem interior, essa parte não se desfaz, meus irmãos. Não, a alma não morre, o espírito não morre. Então o homem, ele vai exatamente escolher aqui na terra, ele tem como Adão a escolha de fazer o que é certo. Diz o comentarista no livro aqui, que ele tem a opção de escolher, assim como Adão teve, mas apesar da depravação do pecado, através da morte, da consequência que o pecado trouxe a todos os homens por Adão, mas nós temos a escolha de fazer o que é certo.
e de fazer também o que é errado. Então são essas que nós vamos estudar nessa tarde, né? Nós, se somos cristãos, que defendemos a fé bíblica, né, que entendemos, irmãos, pelas Sagradas Escrituras, que Deus é o nosso Redentor, e Paulo diz que os que dormem lá, os que estão mortos. Se nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus, ele também tornará a trazer todos que com ele dormem. Todos os que um dia partiram sem cumprir a promessa, todos aqueles que morreram em Cristo, diz Paulo, que ressuscitarão primeiro. E aonde, meus irmãos, estiver o corpo, ali ele será formado novamente, será transformado para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E a última aqui, irmãos, para que servimos? Para glorificar a Deus. É bem verdade que o homem, meus irmãos, ele tem entrado por caminho distintos, né, da bondade de Deus, tem feito o que é errado, mas o propósito principal do homem, como coroa da criação, formado por Deus, é glorificar o nome do Senhor, tá certo? Então essa é a doutrina e a teologia que nós vamos estudar, a antropologia chamada doutrina do homem. Meus irmãos, o segundo subponto da nossa lição é a tríplice da natureza. Que ele diz assim, a teologia, ela utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto lá no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Meus irmãos? Ele diz o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. Se você quiser conferir que o próprio Jesus, ele tinha, meus irmãos, essa constituição formada como ser humano, a referência está lá em Lucas 24, 39, João 12, 27, Lucas 23 e 46, são referências bíblicas que provam, que comprovam que Jesus era um ser tricotômico. Jesus nasceu, meus irmãos, de uma virgem, de uma mulher. Jesus tinha características humanas, Jesus era um ser humano, e por ele ser um ser humano, ele necessitaria de alma. Nós vamos ver aqui o termo alma como vontade, como desejo. Jesus tinha desejo, tinha vontade, ou não? Jesus chorou. A alma, como sede dos desejos, ela vai exatamente expressar essas reações, meus amados irmãos. E assim como nós, Jesus também tinha espírito, que é o nosso elo de comunicação entre o ser humano, entre a parte imaterial e o próprio Deus. Glória a Jesus por isso. Então o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele tinha essas características, ele era um ser tricotômico. Então a primeira divisão, as partes imaterial e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O primeiro material, olha a matéria-prima que formou o homem é o pó da terra. E soprou em seus narizes e o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então você está vendo aqui exatamente a formação, irmãos, do homem. Um ser tricotômico, um ser tríplice, né? Como diz aqui o comentarista, um homem formado da partir da matéria do pó da terra, que os animais, meus irmãos, ele tem, assim como nós, ele tem a alma também. Tem sim. Os animais, alma como o sede do desejo, os animais, ele sente fome, o animal, ele sente sede, o animal, ele sente a perda do seu dono, o animal também chora, Você vê muitas vezes aí um cachorro, por exemplo, ele perde um ser humano. Aqui na nossa cidade já tivemos exemplo de pessoas que faleceram e o cachorro era muito próximo, né? E até o cemitério, ficar até lá, até muito tempo, meu irmão, sentindo a perda. Então o animal, ele sente, como ele tem alma, ele sente, a alma como sede dos desejos, ele sente essa perda. Agora, o que é que ele não tem? Ele não tem o espírito, né? Deus deu algo importante, exatamente da sua parte, Deus deu algo dele a nós. É por isso, meu irmão, eu disse até aqui outro dia, e digo aqui para você que está me ouvindo, é por isso que o inimigo de nossas almas, ele tem tanta inveja, tem tanto ciúme, ele tem tanta raiva e procura destruir procuro destruir você a todo custo, porque ele sabe que Deus deu algo de especial, Deus deu algo dele, Deus soprou nas narinas do homem e deu algo especial da parte dele a nós, e nós fomos feitos alma vivente, meus queridos irmãos. É por isso que o inimigo, ele investe tanto, às vezes você está sofrendo tanto perseguição, está tentando lhe destruir, é porque ele sente raiva, ele sente ciúme, ele sente inveja do que Deus deu a nós. Então o homem, meus irmãos, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza carnal e ele tem uma natureza espiritual. Ele tem duas, vamos dizer assim, duas partes. Uma parte é material, que é essa parte, e ele tem uma parte imaterial, que é composta pela alma e pelo espírito. Então glória a Jesus por isso.
O terceiro subponto aqui, ele fala do físico e do espiritual. O físico, a matéria, e o espiritual, que é a alma e o espírito. Então, o processo formativo usado pelo Criador, que é o espírito, né, lá em João 4:24, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, né, que é o que? O pó da terra, e foi criada a matéria, né, como o elemento espiritual, o sopro divino que ele soprou de nossas narinas, e o homem foi feito alma vivente, tornando assim um homem, um ser vivente diferente de todos os demais animais. Aí ele diz mais aqui, os anjos, eles são seres espirituais, porém sem corpo, né, irmãos? Somente nós, glória a Jesus por isso, somente nós temos, irmãos, a tríplice, somente nós somos seres tricotômicos. Sabia disso? Somente nós somos seres tricotômicos. Nem os anjos. Olha aqui o que o comentarista diz. Ele diz que os anjos, eles são seres espirituais, porém não têm corpo. E nós, os animais, eles são seres, vamos dizer assim, terrestres, eles têm corpo, eles têm a alma como sede dos desejos, mas ele não tem o espírito. Então, somente o homem é composto por essa tríplice, né? Corpo, alma e espírito. Então, os anjos são seres espirituais, porém sem corpos materiais, né? Os animais, olha aqui o que ele diz, eles não possuem a parte material quando se trata do espírito, né? Como o homem tem. Glória a Jesus por isso. A alma do animal, a sua vida como ser vivente, né? Ela se restringe o quê? Ao corpo e à vontade. E se esvazia quando ele exatamente falece, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, chave, né? No plural, que quer dizer plural, que quer dizer assim, permitindo a expressão literal, que é o que? O fôlego da vida. Isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado, ele esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, a alma humana e o corpo humano. Só há essa composição, o comentarista quer dizer, só há essa composição no ser humano, meus irmãos. Não há essa composição em nenhum outro ser. É por isso que ele diz aqui que o ser humano é a coroa, né? É a coroa da criação. Porque Deus fez tudo, Deus fez o mundo, Deus fez os mares, os grandes luminares, fez os animais, plantou o jardim, fez tudo e fez o homem como coroa da criação. Entregou os reinos do mundo ao homem. Ele disse que todo animal que haveria na terra, nos mares e tudo, irmãos, o homem dominaria sobre eles. Glória a Jesus por isso. Então o homem é esse ser tricotômico. Somente o homem é composto por essas duas partes, uma parte física e uma parte material, que é exatamente a alma e o nosso espírito. Tentando, irmãos, então, portanto, dizendo isso, eu digo aos irmãos que a parte imaterial é a parte que não dorme, é a parte que não morre, é a parte, meus irmãos, que nós iremos prestar conta diante de Deus. Um dia, todos nós que aqui estamos, diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10, ele diz que todos um dia hão de estar ante o tribunal de Cristo para prestar conta do que fez por meio do corpo, viu, irmão? Por meio desse corpo aqui, nós vamos prestar conta a Deus. Então, irmãos, deixa eu explicar aqui em rápidas palavras. A alma, né, é onde é o sede do desejo, é onde ela tem o desejo de pecar, onde ela tem o desejo da sua vontade de se expressar. E como é que ela se expressa? Através do corpo. Sendo a alma um ser imaterial, ela não pode apalpar esse livro, ela não pode pegar um revólver, ela não pode fazer isso, ela é um ser imaterial. Então, ela expressa essa vontade e o nosso corpo físico, ele executa essa vontade. E tem o nosso espírito, que é o quê? O nosso elo de comunhão com Deus. É quando nós, meus irmãos, nos comunicamos com Deus. Jesus, ele disse, irmãos, uma certa vez que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o que é o espírito? É o nosso elo, né? O espírito é o ser que habita nessa composição, irmãos, que comunica com Deus. Nós comunicamos com o nosso Pai, com o nosso Jesus, através do nosso Espírito. Glória a Jesus por isso. E a alma, como já disse, é onde tem a sede do desejo e o corpo executa. É por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Você não vê exatamente alguém dizer assim, o corpo que pecar, a Bíblia não diz isso, esse morrerá, mas a alma que pecar. Por quê, irmãos? Porque o corpo, vamos dizer assim, é o involucro da alma, né, irmão? Diz o comentarista aqui no livro sagrado. Então, a alma tem desejo, o corpo executa esse desejo. E nós vamos prestar conta a Deus
por meio exatamente disso. Tem uma luta, irmão, constante dentro da gente, Paulo diz isso, que é uma luta constante entre a alma, né, entre a parte imaterial do ser humano, o espírito e a carne, porque a carne quer fazer o seu desejo, a carne aqui não é essa matéria, mas é a alma, como cérebro de desejo, quer fazer a vontade contrária, e o espírito quer fazer a vontade de Deus, né? Mas aí há aquela briga constante. E qual é o que vai vencer? O que tiver mais alimentado. Glória a Jesus por isso. Então nós vamos passar aqui, meus queridos irmãos, deixa eu tomar um pouco d'água aqui para lubrificar a garganta. E o segundo ponto da nossa lição aqui, meus irmãos, ele fala da distinção entre a alma e entre o espírito, né? Ele vai falar aqui mais claramente sobre o que é a alma. Ele diz, do hebraico, nepshi, né? No grego, piché, a alma. Ele diz o quê? É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Ela possui vários significados e aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. O seu primeiro sentido de alma, irmãos, é como um ser vivo, né? Como um ser vivente, como em Gênesis 1:20. A alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma ela é usada também para os animais, como ser vivente, como a gente já tem falado, né? E significa simplesmente vida. A primeira alusão à alma, a primeira fala sobre a referente à alma é como ser vivente, está lá no Gênesis 1:20. A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo. Você veja aí, irmãos, é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. Olha, Deus ele fez o animal, vamos dizer, da matéria que foi feito o homem, do pó da terra, vamos dizer assim. O animal ele volta para lá também quando ele morre, ele não vai subir, né? Ele foi criado, ele vai ficar aqui também na terra, ele desce também a terra. Então, irmãos, e a diferença do animal para o ser humano é porque Deus soprou na narina do ser humano, como eu já disse no começo, dando algo ao ser humano, dando algo a nós, meus irmãos, algo especial da parte dele, chamado sopro divino, chamado Espírito. Glória a Deus por isso, né? Aí ele diz mais aqui, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2:7. A alma do homem, ela constituiu uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Exatamente, olha, irmãos, veja que o comentarista ele diz aqui no tópico anterior que a vida do animal, né, como animal criado, em relação ao homem, irmãos, é que quando o animal ele padece, né, quando ele morre, ele acaba por aqui. Ele acabou-se por aqui. Mas o ser humano não. Como ele é um ser tricotômico, criado com alma e espírito, essa parte imaterial não se divide, irmãos, a não ser a palavra de Deus. Porque o escritor sacro, ele diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Né? Somente a palavra de Deus, ela penetra no íntimo do ser humano, na parte imaterial do ser humano. Mas a alma e o espírito não se dividem. Não se divide. Então, sendo parte imaterial, parte invisível, parte espiritual, vamos dizer assim, meus irmãos, ela não pode morrer, ela não morre. E o ser humano, ele escolhe para onde essa parte imaterial dele, irmãos, ela vai, quando ele está aqui em vida. Olha, depois escute isso, depois que o ser humano ele partir dessa vida para outra, não adianta fazer missa, não adianta fazer culto, não adianta recomendar o corpo, não adianta fazer nada, irmãos. O homem ele tem que fazer algo para Deus enquanto ele estiver vivo aqui nessa terra. Depois que ele partir, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois vindo disso o quê? O juízo. Então ele vai encarar as consequências depois desta vida. Não pense em alguém que diz assim, morreu, acabou-se, não. Alguém até ousa, né, a dizer assim, o inferno é aqui mesmo, os cão é o que vive aqui. Eu já vi alguém dizer isso, mas não se engane, meu amigo. O proverbista, ele diz que para o sábio e o entendido, o céu é para cima para livrar do inferno que ficou embaixo. Então essa alma, esse espírito que você e eu temos, vamos prestar conta diante de Deus e nós iremos escolher, nós temos o direito de escolha aonde nós queremos passar nossa eternidade, enquanto a gente está aqui. Depois da gente partir daqui, tchau. O homem, como diz o hino do cantor, Estevão Jacinto, o homem ele pode ser famoso no mundo inteiro. Ele ter muitos amigos, ele ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando ele morrer, ele só vai levar a sua consciência, a sua alma, ela vai consciente para um lugar eterno sem Cristo ou um lugar eterno com Cristo. Saiba disso, meu irmão, saiba disso, tá certo? Então o que é que ele diz mais aqui? A alma do homem constitui
A substância espiritual incorpórea, invisível e imortal, né? E é dotada de quê? É dotada de razão, né? O homem não é um ser, irmãos, que não raciocine. O homem, ele tem o senso da razão, né? De sentimentos, vontade, né? Atributos dados por quem? Por Deus ao homem para o exercício de uma missão. Aqui entra o nosso propósito, né? Especialmente a sua vocação relacional com o Criador e com o semelhante. Isso, aliás, decorre, né? Ou decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então, através da parte material chamada alma, o homem, irmãos, ele se relaciona com as pessoas, né? Ele se relaciona com as pessoas, ele tem afetos pelas pessoas, o desejo de amor, o desejo de ódio, tem sim, ele pode se relacionar de diversas formas. É uma escolha dentro do ser humano, como ele, apesar de ele trazer a raiz do pecado, mas ele tem a escolha também de amar. São atributos dados por Deus, Deus é amor e ele pode colocar no nosso coração o amor também de amarmos as pessoas, de amar a ele, de deixar de fazer o que é errado. Sim, se o homem tiver um encontro com Jesus, deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, saiba disso, que o homem ele muda radicalmente de uma forma maligna para uma forma benigna, a ponto de agradar o seu Criador, tá certo? Isso foi a alma. E o espírito? O espírito no hebraico é ruan, e do grego é pneuma, né? O espírito do homem provém de quem? Provém de Deus. Foi Deus que o deu. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia, né, o proverbista, ele diz que quando o homem ele morre, o corpo ele desce para o pó. E o Espírito, ele torna a Deus que o deu. Então, Deus foi quem deu o Espírito ao ser humano, irmãos. E eu fico muito abismado com alguém que vem conversar, às vezes, através dos livros, né, que escreve, irmão, dizendo que o homem é um processo evolutivo. Irmão, se Deus não tem criado o homem, não tem soprado em suas narinas, aí eu ia dizer, o homem nunca tinha passado do macaco mesmo, porque ia ficar sem razão, sem inteligência, ia ficar sem nada. Mas Deus deu algo a ele, o Espírito de Deus soprou, no próprio Deus soprou nas suas narinas, e lhe deu um espírito com razão, glória a Jesus por isso. Então, provém de Deus, constitui a principal dimensão. Olha o que ele diz aqui, irmãos. O homem provém de Deus e constitui a principal dimensão. É por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. É através do nosso Espírito, como eu já disse no começo, é o elo entre nós e Deus, é o Espírito. Quando nós oramos, e Paulo diz isso, nós adoramos no Espírito, mas também adoramos com entendimento, irmãos? Nós adoramos com o Espírito, mas adoramos também com entendimento, com razão, irmãos? Esse negócio de também adorar descontroladamente, eu estou sem controle. Não, meu irmão, nós adoramos no Espírito que Deus nos deu, mas também nós adoramos com entendimento, com a razão. Glória a Jesus por isso. Então, é por meio do Espírito que nós se comunicamos. Lembra que eu falei que Jesus disse à mulher samaritana, o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Glória a Jesus, com o coração sincero. Glória a Deus por isso. É por meio ele diz mais, é por meio dele que mantemos essa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, né? Meus irmãos, e o adoramos, junto com o quê? Com a parte imaterial chamada alma, inesperável, né? Ou melhor, desculpe, inseparável. Dela compõe a parte imaterial do ser humano. E é o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, ele aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, homem exterior. Né? Glória a Jesus com isso. Por isso, como ensina o pastor Antônio Gilberto, na sua Bíblia, do comentário, né? À luz das Escrituras, o Espírito é o quê? É a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, expressa por meio de quê? Expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentidos físicos, para explorar o mundo exterior. E dele recebe, meus irmãos, as necessárias expressões. São 3 elementos que formam um único ser pessoais. Então, o Espírito é a vida recebida de Deus. A alma é o sede dos desejos. E o corpo, irmãos, esse desejo ele é expresso através de quê? Do nosso corpo. Sentimento de amor, de ódio, de apalpar, de pegar, de falar, de sentir, de gostar. Irmãos, isso é a expressão da alma que o corpo exatamente executa. A vida vem do Espírito, a alma é a sede do desejo e o corpo executa as emoções da alma. Glória a Deus por isso. E o terceiro, meus irmãos, e último ponto,
da nossa lição. Espero que a gente fala rápido, irmãos, porque geralmente, às vezes, é uma aula de 50, 40 minutos, às vezes uma hora e pouco, é muito cansativo. E eu, particularmente, eu digo aos irmãos, quando uma aula de muito tempo, 1 hora e meia, eu não gosto muito de assistir através de videoaula, mas 40 minutos é uma aula boa, 45 minutos, para a gente assistir, né? Então, eu espero que você tenha compreendendo. E se você tiver alguma dúvida, aqui eu deixo. Se você tiver alguma dúvida, todos os domingos pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, vizinho aos Correios, aqui na Avenida Lauro Maia, 159. Temos, irmãos, a nossa congregação na Nova Patu, dirigida pelo Diácono Cássio. Tem a nossa congregação no bairro, no Conjunto João Pereira, dirigida pelo auxiliar, nosso irmão Arilton Cândido. Então você pode fazer uma visita, anotar sua dúvida aí, levar para os irmãos estar tirando e você ser abençoado pela bênção do conhecimento. Glória a Jesus por isso. E o terceiro e último, meus irmãos, subponto aqui da nossa lição, ele trata exatamente aqui, meu irmão, de 2 pontos importantes. Corpo, ele fala primeiro da interação das 3 dimensões, e ele fala aqui de corpo, afetos e somatização. E o segundo subponto, ele fala de equilíbrio e saúde. Então vamos ver aqui esse primeiro ponto sobre o corpo, afetos e a somatização. Então o que é somatização? É a manifestação física, né? É a manifestação física. Aí ele diz assim, quando um problema emocional ou psicológico acontece no nosso homem interior, na alma, por exemplo, meus irmãos, o homem quando a ansiedade, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a depressão, elas não são doenças, vamos dizer assim, físicas, que você toma uma dipirona, que você tome algo que venha... Não, irmãos, a medicação passada pelos médicos, irmãos, ela ajuda, né? Ela ajuda a acalmar, mas a doença da ansiedade, ela é uma doença da alma, a doença da depressão, ela é uma doença da alma, meus irmãos. E essa é por isso que eles falam da doença psicossomática, né, irmãos, que é essas doenças, exatamente de depressão, de ansiedade. Então, o que é que ele diz aqui? O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente é manifestado os atributos da alma. Exatamente isso, irmão. A Bíblia diz que o coração alegre, é que ele não está falando do coração físico, mas ele do sentido da alma, né? No sentido da alma, ele diz, um coração alegre aformoseia o rosto. Mas ele diz, pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando a alma ela está enferma, quando a alma ela está doente, quando a alma ela está abatida, o corpo revela, irmãos, as suas expressões. O seu corpo, saiba disso, o seu corpo, a sua alma, às vezes a gente diz, eu amanheci tão bem hoje, eu amanheci tão bem hoje, às vezes a alma está bem alegre, está salteante, né, irmãos? E ela expressa através do corpo. Ela expressa através do corpo isso. Mas quando ela também está doente, irmãos, ela expressa também o abatimento, né? É isso que o comentarista está dizendo, por meio da qual comumente é manifestado os atributos da alma e do espírito. Então ele diz, empregando o vocábulo coração aqui, não é o músculo, né? Mas é no sentido de alma. Uma das principais palavras que o Antigo e Novo Testamento usa como sinônimo da alma. Exatamente, o coração. Salomão, irmão, bem identificou essa interação ao afirmar. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. Um coração com saúde é o que? É a vida da carne, ou seja, a alma, quando ela está bem, principalmente com Deus, quando ela está bem com Deus, ela está bem consigo mesmo, meus amados irmãos, e isso é demonstrado através do corpo. Glória a Jesus por isso. Sendo a alma uma parte imaterial, não pode se expressar, não pode apalpar, ela se expressa através do corpo, né, os seus desejos. Glória a Jesus por isso. Ele diz, o coração alegre, ele serve de bom remédio. Mas o espírito abatido virá secar os ossos, irmão. O espírito doente, uma alma doente, ela vem a entristecer o camarada de uma tal forma. Você já viu, irmãos, lamentavelmente, uma pessoa com depressão, aquela tristeza, a falta de vontade de viver, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Você vê fisicamente a pessoa nessa situação. Saiba que aquilo ali, irmãos, é a parte imaterial dela doente. É a parte doente da pessoa imaterial e ela expressa por meio do corpo, meus amados irmãos. Glória a Jesus por isso. Então, aí ele diz mais aqui, identificados como doença, olha, aquilo que eu disse agora, psicossomáticas, né? A partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem da crise da alma, meus irmãos. Glória a Jesus por isso e que Deus nos guarde, né? E também do espírito, inclusive, pecado. E como
se multiplicam em nossos dias, né? Irmãos, olha, o pecado cometido pelo ser humano, ele entristece a alma de uma tal forma que o camarada, irmãos, ele atrofia. Você sabia disso? Que há muitas doenças da alma provocada pelo pecado. Não estou aqui generalizando, meus irmãos, que a doença da alma, que toda doença é pecado, mas, meus irmãos, a doença chamada pecado, que atinge a alma do ser humano, ele vai atrofiando, ele fica triste, né? Até um certo ponto, meus irmãos, de não suportar mais. Meu Deus, que Deus nos ajude e que Deus nos livre dessa maldição chamada pecado. Guarda a nossa alma do pecado, né, irmãos? Então, meus irmãos, são males que têm atingido a sociedade, são males que têm atingido, olha, irmão, 3 grandes males hoje, podemos dizer doenças sim que têm atingido a sociedade. Irmãos, é a doença chamada depressão, a doença chamada ansiedade e a doença chamada estresse. É uma correria do dia a dia, é um estresse. São 3 males, irmãos, que afetam os 3 tempos da nossa vida. Os 3 tempos da nossa vida. Pode ter certeza disso. Olha, irmão, olha, a depressão, ela é um mal que ela afeta nós não ficamos depressivos pelo aquilo que, vamos dizer assim, que estamos passando, mas por aquilo que passou. Por aquilo que passou. A ansiedade, você não fica ansioso por aquilo que você está passando ou pelo que você já passou, mas você fica ansioso por aquilo que você ainda vai passar. E o estresse? Você não fica estresse pelo passado, pelo aquilo que você já passou, nem por aquilo que você vai passar, mas pelo aquilo que você está vivendo no momento aí. É o momento. Então são 3 males: depressão, que afeta o passado; ansiedade, que afeta o futuro; e estresse, que afeta o presente. São 3 males hoje, meus irmãos, e os consultórios de psicologia nunca tiveram tão cheios. Doenças da alma, meus amados irmãos, mas Deus é poderoso para livrar a nossa alma e o nosso corpo dessa maldição chamada pecado. Ele já pagou o preço, irmão, lá enviando o seu filho Jesus para pagar todos os nossos pecados. E diz o escritor Isaías, lá no capítulo 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nós fomos sarados pelas suas pisaduras, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Jesus por isso. E o último, meus irmãos, ponto da nossa lição aqui, ele trata exatamente do equilíbrio e saúde. Aí ele diz, da mesma forma que o corpo que o corpo padece por causa da disfunção da alma e do espírito, este também sofre por problemas do corpo naturais ou não, né? A língua, por exemplo, misericórdia, né? Ele trata aqui dessa parte aqui chamada língua. A língua é um dos membros, meus irmãos, que mais produz angústia no ser humano. Viu, irmãos? Tiago, saiba disso, que ele diz isso, irmãos, que o ser humano, a língua do ser humano, ele é um pedacinho, irmãos, que está em nós, mas que ele incendeia, né? Ele incendeia toda uma floresta. Uma palavra, irmãos, dita fora do tempo, ou melhor, uma palavra maldita, né? Uma palavra de, vamos dizer assim, de contenda, uma palavra de semeação de maldade, irmãos, ela tem destruído famílias, sociedade, o mundo, irmãos. Uma história mal contada, e se expressa através de quê? Se expressa através da língua, né? Irmãos, então a língua é um ser muito perigoso, tem trazido angústia às pessoas. É por isso que Jesus, ele disse, irmão, tem alguém que até diz assim, né? Eu sou verdadeiro e digo a verdade. Mas nem toda verdade, irmãos, pode ser dita. Às vezes você é uma verdade, você diz com tanta, vamos dizer assim, raiva, você acaba provocando. E a Bíblia diz, irmãos, que a palavra branda, ela acalma, ela desvia o furor. Mas a palavra áspera, né? Ela suscita a ira. E é dita através de quê? Da língua, meus irmãos. Então nós devemos ter o cuidado com esse membrozinho tão pequeno, chamado língua. Olha o que diz aqui, eu até anotei. Tiago, capítulo 3, né? Capítulo 3, o versículo 6. Olha o que ele diz. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aí ele diz mais, a língua também é um fogo. Olha aí, irmão. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha aí, se não tivermos cuidado com a nossa língua, é por isso que Tiago escreve no capítulo 1, versículo 27, ele diz, se alguém cuide de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a religião desse é vã. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado com esse membro chamado língua. E Jesus ainda disse mais, né?
Jesus disse, uma certa vez, alguém disse, seus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. É a expressão do sentimento da alma através da língua, é o que contamina o homem, é o que tem levado muitas pessoas à destruição. Misericórdia, né? Glória a Deus por isso. Também, né, irmãos? A Bíblia diz, devemos dar graça por tudo. Ele diz aqui para a nossa conclusão, quanto a crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema, né? Ou melhor, voltar mais um pouco aqui, que eu desci mais um pouco, mas ele diz assim, ó, um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, perseverando corpo, alma e espírito, e toda espécie de males, que inclui cuidados físicos e relacionais, são saudáveis, irmãos. Então, o que é que Paulo disse na sua carta aos Tessalonicenses? Ele disse que todo o nosso corpo, alma e espírito, ele deve ser preservado. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos ter cuidado, irmão, tanto no nosso corpo físico, né? Paulo até chega a dizer que o exercício corporal para pouco tem proveito, mas é cheio da piedade, que a piedade serve tanto para essa vida como para outra. Mas nós devemos ter cuidado com o nosso corpo físico também. Um camarada com pressão alta, um camarada com diabetes, se ele não tiver cuidado, comendo doce demais exageradamente, daqui a pouco ele vai estar doente e também a alma se abate por causa disso, irmão. E como é que nós cuidamos da nossa alma? Ele dá aqui a solução: a vigilância, a oração, a leitura da palavra, a consagração, o jejum. Isso são alimentos para nutrir a nossa alma e o nosso espírito. Glória a Deus por isso, né? Então ele diz mais: quanto à crescente busca por medicamento como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela, né? O acompanhamento médico e psicológico, ele é muito importante em situações, olha como é que ele diz aqui, clinicamente diagnosticada. É aquilo que eu disse, irmão. A medicação que o médico passa, que a psiquiatra, o psiquiatra ele passa, irmão, ele, vamos dizer assim, ameniza a situação. Ameniza, né? Porque não há, o nome é depressão, não há um diagnóstico. Você faz, por exemplo, irmão, uma pessoa ansiosa, ela sente dor no peito, você vai no hospital, bate um eletro, não tem nada. Uma pessoa ansiosa, ela sente, irmão, dor de cabeça, você toma remédio, não passa. Então não tem vamos dizer assim, um diagnóstico certo. E o que é que pode curar isso, irmão? É exatamente, irmãos, a busca pela consagração a Deus, né? Que pode exatamente nos aliviar e tirar dessa situação. Então ele diz mais aqui, aí ele diz, mas quando o problema tem origem, olha aqui, espiritual, com crise produzida por pecados não confessados, né? A Bíblia diz que o que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, o que não confessa, nunca ele prospera. O camarada que vive pecando, irmão, às escondidas, né? Aquele vive pecando às escondidas, fazendo o que é errado, não confessa o seu pecado, vive sendo enganado e enganando. Irmãos, isso vai trazer uma doença espiritual na vida dele, e meus irmãos, isso não se resolve com medicamento aqui nessa vida, nessa terra, não. Só resolve com a confissão do pecado e o abandono dessa prática maldita, tá certo? Aí, os medicamentos não resolvem. No máximo, ele diz, alivia os sintomas, né? Arrependimento, irmãos, e o abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma, tá certo, irmão? Olha, o que cura pecado é perdão, é você confessar, pedir perdão e abandonar. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia, ou seja, é perdoado. É curado daquele mal. Mas o que encobre o pecado, ele nunca vai prosperar. Porque ele vive sendo enganado e enganando também. Então, meus irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um trimestre abençoado na pessoa bendita de Jesus. Né? Isso aqui é uma aula para você estudar durante a semana com a sua lição, anotar as dúvidas. Nem tudo a gente sabe, né? Nem tudo a gente pode dizer aqui também, ou diz aqui também. A escola dominical ela é mais ampla, onde você pode tirar suas dúvidas, mas você pode estar deixando aí na live, no vídeo, o seu comentário, o seu comentário, a sua curtida. Não, irmão, isso aqui para mim não tem nenhum fim lucrativo, nem aqui para a igreja também. O único fim aqui é mostrar Jesus às pessoas, é o ensino da palavra. Foi para isso, foi para esse tempo que Deus nos chamou. Então eu sou grato a Deus pela grande oportunidade que Ele tem dado a mim, pelo um pouco de conhecimento, o desejo de estudar a sua palavra e de também transmitir a outras pessoas. Eu poderia hoje não estar aqui, eu poderia hoje ter perdido já a minha vida, mas quis Deus e aprove Deus me salvar, e trazer aqui para dizer a você, meu irmão, que você é um ser especial para Deus,
criado à imagem e à semelhança de Deus e precisa exatamente de voltar à sua configuração original, destruída pelo pecado. Como é que você volta? Confessando a Cristo como Salvador da sua alma, abandonando o pecado, vivendo uma vida piedosa diante dele, e o seu futuro estará garantido nas mansões celestiais para a glória de Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe e lhe dê exatamente o entendimento e um dia abençoado na pessoa bendita de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.